Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, segundo informa a legenda aqui para mim. Márcio Ramos está em um vídeo ao vivo. Exatamente. O Daniel. A Dani chegou. Deixa eu chamá-la aqui. Ela já mandou solicitação. Acho que deu certo. Apareceu para você? Olá, Agora apareceu. Olá, aqui. que saudade de Bem, você. a gente nem consegue se ver, né, nessa situação complexa. Verdade. Mas é bom pelo menos a gente se reencontrar online, a gente conseguir bater um papo, se ver, né? Coisa que a gente não se. A última vez que a gente se viu, a gente se cruzou, acho que na rua, ali no restaurante, por acaso, né? Exatamente. E É, é bom também ver um monte de gente que da faculdade mesmo, que eu nem sabia que estava no meu Instagram e aí revi a Lu, não sei se ela vai estar aqui, mas umas pessoas da primeira turma também, muito interessante, assim, e eu tô com uma saudade, sabe? Essa pandemia foi me dando uma nostalgia, assim, uma vontade de rever as pessoas, eu vi assim, as tipo, pessoas. de rever, né? E de, sei lá, parece assim, ah, você tem uma última chance, sabe? De fazer Aham. alguma coisa. Parece assim, te foi dada uma última chance. E aí uma vontade de ver as pessoas, de abraçar, de falar. E principalmente gente que a gente não vê há muito tempo, assim, é muito difícil, né? Dolorosa essa situação que a gente está Sim. passando. Mas enfim, nós viemos Mas, aqui para falar do mar. a gente veio aqui para sacudir essa energia e falar de coisas boas. Eu estava Exatamente. conversando com você um pouquinho antes da live começar para escolher que roupa eu ia utilizar. Afinal, você teve a sua temporada francesa, né? Então eu pensei em Sim. homenagear um pouco essa época. E daí eu tô, vamos ver se vai dar para mostrar, com a camiseta da Colette. Beth, Você provavelmente deve ter, eu não sei se foi na mesma época, mas acho que você conheceu essa loja, né? E era uma multimarcas incrível. Obviamente eu podia comprar pouca coisa lá, porque tinha muita coisa bem cara. Mas agora. E ela era muito legal, assim. Inclusive, eu lembro que o Karl Lagerfeld disse. Isso hypou a loja ainda, que o Karl Lagerfeld disse que era a loja favorita dele em Paris. E o legal era que a Colette em si, que é o nome dela, ela estava lá no caixa atendendo e tudo mais. Eu tirei uma foto com ela. E foi uma pena enfim, acho que por questões de saúde ela fechou a loja e tal, então eu guardo como relíquias. relíquia, é um relicário mesmo, real. É, não, muito Época legal. boa. É assim que a gente tem que fazer mesmo, guardando as coisas de épocas boas. É verdade. Vivi, né, na E França há uns anos. Meus filhos até nasceram na França. eles nasceram lá? Eles nasceram na França. Quantos No anos você meio, passou na França? quase 4,5, mais ou menos. Eu tô subvertendo todo o roteiro já, porque eu tô entrando no bate-papo fugindo do começo. Que a ideia no Bem, começo era fazer o quê? Eu, porque tem as pessoas que te conhecem e as pessoas que me conhecem. Então cada um fala um pouquinho brevemente do que é, de quem é, e você pode falar mais breve porque eu vou perguntar muita coisa de você ainda. eu, Cortou, acho que seu áudio. não, não, claro, você vai me perguntando durante. Não, claro, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Daniele Cabral. Eu já fui professora na SPM, como vocês devem ter lido aí no release, no resuminho. O Márcio foi um dos meus primeiros alunos, eu acho, né? Uma das primeiras turmas. Sim. E eu dei aula para muita gente, assim, tem muita gente aí na minha história, assim, que foi muito importante, ainda é importante nessas memórias. E E era uma depois das aulas disso, mais especiais. Desculpa interromper. eu era muito jovem, né, quando eu comecei a dar aula, mas a gente vai falar disso também mais para frente. E depois eu mudei, deu uma guinada assim na minha carreira. Acabei indo trabalhar com teatro, mas assim, levando muito em consideração tudo que eu sabia
e que eu aprendi tanto como aluna quanto como professora na SPM para essa minha carreira de artista, de atriz, de diretora de produção, enfim. A gente pode conversar já já. Mas isso, se apresenta. Vou me apresentar. Mas eu até pensei agora no final, quando você falou da parte de produção, eu acho que aí tem muita coisa que dá para tirar, né? De propaganda e marketing, que tem elementos de Tudo. administração e De promoção, né? né? Verdade. Exatamente. Bom, eu sou o Márcio, aluno da Daniele, que dava as aulas. Eu evitei falar, eu não lembro o que eu falei, mas eu não falei legal, porque legal pode dizer que a aula era só divertida, e não é. A gente aprendia de uma maneira gostosa. Tipo, absorvia o conteúdo, tinha bastante conteúdo, mas era a aula mais legal de assistir. Ah, que E bom. não é verdade. E que mais? Além disso, bom, me formei publicitário, né? Sou formado na SPM e trabalho na área já há bastante tempo. O tempo passou desde a minha formatura em 2002 e sempre em marketing, mas mudando em segmentos de empresa completamente diferentes. E que mais? Sou paulistano, filho de pai de origem japonesa, mãe brasileira, que é muito comum aqui em São Paulo. E tô aqui, acho que é isso. Vou falando também um pouquinho de mim no meio do caminho. Claro. Dani, vamos lá. Deixa eu ver o que eu anotei aqui para perguntar para você. Que tem coisas que eu mesmo tenho pessoalmente curiosidade de saber como foi, como se passaram, então vai ser uma descoberta para mim também. Não é que eu conheço a Dani e já sei as respostas dela. Quando eu estava cursando o terceiro ano de comunicação social na SPM, foram introduzidas as matérias optativas. Eu escolhi as aulas de organização de eventos e promoção e então conheci a professora Daniele. À primeira vista, ela era diferente dos demais professores, pois era bem mais nova que eles. Porém, conforme as aulas evoluíram, ela se destacou também pela qualidade com que transmitia seus conhecimentos. Eram aulas dinâmicas, divertidas, que ninguém queria perder. Depois que eu terminei o curso, a vida nos afastou presencialmente e passamos a nos encontrar em momentos pontuais. E então, em anos mais recentes, provando que a internet não é só tóxica, como muitas vezes a gente sente, pudemos nos reencontrar e reaproximar virtualmente. Numa fase diferente da vida, onde eu não era mais aluno, eu era um gerente de marketing e a Dani não sei se ela ainda é professora de algo, mas da SPM eu acho que ela não dá mais aulas de propaganda e marketing e ela é atriz e produtora, que eu tenho muita curiosidade a respeito dessa transição, com trabalhos no Brasil e na França. Fiz toda essa introdução para chegar na pergunta. Dani, conta pra gente como foi a primeira etapa profissional da sua vida, que eu até coloquei ali no teaser que eu disparei agora um pouquinho antes. Aquilo é um pôster do primeiro evento que você organizou? Aquilo é um flyer, né? Do Ah, primeiro evento tipo profissional, que eu chamo assim, porque quando eu chamo de profissional é que tem risco, né? Às vezes a gente faz a coisa amadoramente, assim, mas é que não tem risco, ou o risco é baixo. Então, assim, foi uma coisa muito arriscada. Eu era jovem, eu era uma adolescente, eu tinha 15 anos quando eu fiz aquele evento. Eu ia fazer 15 anos, uma coisa assim. E aí me arrisquei, aproveitei uma história que ia acontecer, que a gente assistia muito, o Brasil assistia muito os GPs, né, de Fórmula 1, por causa do Ayrton Senna na época, que foi nos anos 90. E eu e uma amiga, uma grande amiga de infância, que é minha amiga até hoje, de Goiânia, né? Eu nasci em Goiânia. A gente resolveu fazer um evento, uma festa, cobrando ingresso e para as pessoas entrarem, se divertirem e assistir ao GP projetado numa parede enorme que tinha na casa dela. A casa dela era enorme, assim, tinham 500 pessoas nessa festa. Foi um super sucesso. A gente, tipo, arrecadou uma grana que acho que a gente nunca viu mais nessa proporção de idade versus, né, o tanto de ficou teve. rica de repente. A gente olhou e falou assim, e agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro, né? E foi muito
bom. Assim, é interessante que nesse flyer tem até o valor, eu acho que era 20 mil, era 2 mil cruzeiros novos, Que coisa legal. em Aí, reais. quem não viu pode ver depois o story, que daí dá para ler. Mais divertido porque dá para ver que eu coloco um 2 assim a lápis para fazer a segunda edição, porque foi muito sucesso. E acrescento um zero e põe um ponto, né? Para a gente ver essa coisa da inflação, assim, é uma coisa que tem um registro até econômico, político, é bem interessante isso, porque é uma coisa que me interessa muito e eu fiquei observando isso e pensando, gente, eu tenho um registro meu, pessoal mesmo, físico, dessa questão que a gente sofre, né? Assim, ainda até hoje, não com a inflação diretamente, mas com essa variação da nossa moeda, que não para, Mas né? até com a inflação, né? Porque eu vi alguém postou no YouTube um vídeo do começo do real. E daí, assim, Exato, custava agora 50 centavos o arroz, custava 60 centavos, sei lá o quê. não, claro que tem inflação. Eu estou dizendo que não era na proporção que era, É. né? Que não Não, antes é verdade. de 10, né? De um ano para o outro no mesmo. Era uma coisa muito estranha, que melhorou depois Sim. Tinha que desse fazer a compra fim. do mês, né? Porque se deixasse para comprar no final do mês, o dinheiro não valia mais nada. Comprava tudo e você corria para comprar porque ficavam etiquetando, né? Os É produtos. verdade. Antes de etiquetar, você tinha que pegar o seu. Isso, loucura, enfim. Mas foi esse evento, essa festa que chamava Luau. Eu lembro que eu mandei fazer camiseta. A gente fez tudo um merchandising mesmo, sem saber, né, o que que era ainda. Já E eu estava na tava alma a promoção e os eventos, né? no colégio, né? E foi nesse mesmo colégio que aí sim eu vi um pôster da SPM lá. E Ó, aí alguém falou que lembra dessa festa. eu lembro uma loucura, eu acho que a loucura que a Cris está falando é da questão da inflação, Ah, né? tá. Ela deve estar falando sobre isso, porque acho que ela é de São Paulo, ela não foi. Ah, ela Ela não tá. foi na sua festa. Muita gente foi, viu? Mas ela. E aí, assim, eu vi, eu estava até descendo as escadas, assim, depois foi bem próximo, acho que 1 ou 2 anos depois dessa festa, eu vi o cartaz da SPM, que foi ali que eu conheci, comprei aqueles guias do estudante, sabe, da Uhum. época. E aí fui ver, aí estava lá que era a melhor da América Latina, publicidade, etc. E aí eu me inscrevi, e aí eu fiz SPM, né? Porque eu sou também ex-aluna da SPM. Uhum. E Inclusive, quando eu comentei com o Garcia que eu ia fazer a live com você, que eu vou fazer com ele depois, que é, para quem não sabe, ele foi diretor da graduação, depois da pós, por muito tempo, né? Ele trabalhou bastante. primeiro ele foi meu professor de É, planejamento. e daí ele falou que ele foi seu professor, né? E que você é uma Ele, querida. aí ele, eu ia falar, eu estava com tudo planejado para falar dele. Você cortou meus você, Tinha um momento de falar dele. você antecipou a cena. É. E aí, brincadeira. E o Garcia foi, inclusive, meu professor de planejamento no primeiro ano da faculdade. Lembro das aulas dele até hoje. E aí eu fui aluna da SPM e trabalhei com publicidade esses anos todos. A minha ideia sempre foi ser redatora. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito das línguas, principalmente da língua portuguesa, desde muito criança mesmo, assim, um investimento bem grande, tanto familiar quanto pessoal, né, Uhum. nessa boa escrita, boa leitura da nossa língua. E aí eu queria ser redatora, e eu comecei trabalhando como redatora de agência. Eu fui redatora há muito tempo, ganhei alguns prêmios como redatora na época, tal. Aí eu comecei a trabalhar numa agência de promoção, Uhum. e eu era redatora dos eventos. Mas era tipo assim, o show do Michael Jackson, o David Copperfield, que veio fazer aquele mágico, super mágico, que namorava Uhum. com uma Com a Cláudia Schiffer, supermodelo eu na acho. época, exato. E eles vinham os dois, e eu tinha que fazer toda. E ainda tinha, né, outdoor, essas É. coisas, então eu tinha que tudo. Então, aquela coisa, venha buscar seus ingressos voando, tipo, porque ele voava em cena e tal. Coisas bem óbvias, mas que vendia muito, assim, né? Sim. Eu saí da redação E tem que ser área onde eu catchy, né? Aquela coisa que pega a pessoa rápido, tá passando de carro, olhou, gostou, foi.
aquela coisa tipo de impulso mesmo. E aí comecei a trabalhar muito, aí comecei a escrever muito também, porque quando eu era criança até eu vim para São Paulo, Você veio com eu, quantos anos? Desculpa, às vezes eu eu vim coloco uma pergunta e eu acabo te interrompendo. Eu acho que eu tinha 17 anos. Eu não tinha nem 18 ainda. Eu não era nem maior de idade ainda, quando eu comecei a faculdade. E aí eu fui fazer eu ia fazendo essas coisas, trabalhando nessa agência, e quando eu era criança, eu estudei piano, eu era bailarina, eu era muito envolvida com as artes e com a música e tal. E aí eu comecei a trabalhar cobrindo o festival de inverno de Campos Jordão, fazendo todo o material de escrita para o festival, que era uma coisa super interessante e tinha muito a ver com música clássica, que era o que eu gostava. Então, eu fui trabalhando em coisas que eu gostava muito, escrevendo sobre coisas que eu gostava muito, entendeu? Então, Não só mesmo... Desculpa. Mesmo quando você foi entrando na área de propaganda e marketing, era muito conectado com a arte que já vinha de lá de trás para você. Então, não é uma coisa, não é uma ruptura, né? Não, é exatamente assim. Eu nunca fiquei falando muito sobre isso quando eu dava aula, né? Eu focava muito nessa questão da minha experiência com os eventos, com a questão corporativa, com a questão publicitária mesmo, assim. Inclusive porque assim eu era muito jovem, então eu sentia um pouco de preconceito, assim, não em relação aos alunos, é engraçado, né? Mas em relação assim à comunidade, né? As pessoas eram mais velhas, então assim, para eu ser respeitada, eu comecei a colocar um monte de barreiras, assim, de não deixar entrar muito numa relação mais íntima com ninguém. Então, eu não falava muito Sim. sobre isso. E é curioso você falar isso, porque a gente vai vendo nas lives que eu fui fazendo com. Curiosamente foram as duas com mulheres, mas eu fiz uma. A ex-presidente a presidente da empresa onde eu trabalhei, né? Ela continua sendo presidente, e o tema era Mulheres no Poder. E daí ela contou diversas situações ali, onde, sei lá, ela era a presidente com os diretores dela, e a pessoa que foi atendê-la perguntou se ela era secretária da reunião. E várias Assim, outras situaçõezinhas desse tipo, assim, que assumem que a mulher está naquele papel, ou que assumem que uma pessoa mais jovem não é capacitada, que uma pessoa negra não vai. A minha amiga negra, ela conta uma história absurda, ou que pessoas mais velhas também não podem desempenhar mais no mercado, né? Tem espectros de preconceito, infelizmente. exato, e de pessoas mais novas, porque eu sofri também isso, entendeu? Eu era muito jovem e eu trabalhava, não só dava aula na SPM, eu trabalhava em agência há muitos anos já, Uhum. e tinha uma experiência bem importante, assim, em agências de promoção e corporativas, e fazia campanha para muita empresa grande mesmo, assim, era responsável direta por essas campanhas quando eu assumi a minha cadeira, né, de professora na SPM, porque Era a minha muito entrada na puxado. SPM... Então, na verdade, assim, como é que aconteceu essa entrada na SPM? Eu terminei minha faculdade, a SPM, continuei trabalhando, comecei a fazer uma pós-graduação em moda na Santa Marcelina, aqui em São Paulo. Eu queria muito trabalhar com moda e acabei trabalhando bastante com moda, mas também relacionada à promoção e evento. Então, eu tinha clientes corporativos muito grandes de moda, depois que eu fiz essa minha pós-graduação. E eu estava dentro nesse meio termo, nesse ínterim aí, e trabalhando com um professor da SPM, a agência era dele, que é o Cláudio Mello, não sei se você conhece. Eu lembro que Você no começo do curso tinha um homem junto com você. quer o É o Cláudio. Cláudio Mello. Exatamente. Aí o que aconteceu? O Cláudio teve um problema de saúde e me pediu para acompanhá-lo, para eu ser professora assistente dele em algum tempo, para depois eu poder, né, assim, se me interessasse. Era para eu cobrir o Cláudio enquanto ele fazia uma cirurgia, que aí ele ia precisar de um ano para se recuperar. Então eu comecei a dar aula com ele, aí ele foi fazer essa cirurgia e eu fui, né, continuei dando aula sozinha, e era para eu acabar por aí, voltar para minha coisa da agência só e pronto. Porque eu trabalhava o dia inteiro em agência e dava aula à noite. É por isso que eu Então, pensei que a sua rotina devia ser uma loucura.
super puxado. Porque não é só estar na aula, né? É preparar toda a aula também. Preparar sábado, domingo, não tinha fim de semana, não tinha nada. Era assim, era uma escolha mesmo, assim, era um investimento mesmo, num bom sentido de aprendizagem mesmo, pessoal, e de ficar perto dessas pessoas, assim, de vocês, entendeu? Porque me alimentava também como profissional, né? Na própria. Tanto que tinha vários mitos, né, de professores que tinham roubado ideias de alunos de projeto para poder. De outros. Nunca colou comigo, não que eu saiba, mas tinha muitos Nossa, mitos. Assim. agora eu devo ter ouvido alguma coisa assim. É que foi eu no segundo ano, o professor copiou de mim, enfim, tinha uns mitos, assim, era engraçado ouvir os dois lados, né? Porque eu era muito jovem, então eu conseguia ter uma entrada nas coisas mais que vocês falavam nos corredores, né? Então era divertido, os dois lados, enfim. E aí eu comecei a dar aula por causa disso, com Cláudio Mello. E aí quem me contratou efetivamente foi o Fábio, A minha mãe que entrou foi o aqui. meu... Quem? O Fábio? A minha mãe entrou aqui na live. Desculpa, te interrompi de novo. Eu tô fazendo muito mentorrupting. Desculpa. E aí foi o Fábio Andrade, que foi o meu orientador, e que entrou na SPM porque eu reclamava demais do meu orientador. Eu reclamava pro Gracioso, eu batia na porta do Gracioso pai, né? E um querido, e eu falava assim, eu preciso falar com você, eu não vou aprender nada nesse último ano, esse meu orientador não é bom. Inclusive, ele foi embora bem, ele nem ficou um ano, ele foi embora. Sabe quem foi meu orientador? O Garcia. Ai, que ótimo. Foi incrível. Super bem orientado. E aí foi o Fábio Andrade, que foi meu orientador, que ele foi contratado depois que ele foi meu orientador para ser coordenador de curso. Quando o Cláudio falou para ele assim, eu chamei a Daniele para dar aula, ela é ótima, e eu tinha acabado de ingressar também no mestrado da ECA. Meu orientador era o reitor da ECA e tal. E aí, junto com essa pós que eu estava fazendo. E aí, ele falou assim, não, e ela acabou de entrar no mestrado e tal, então é super legal, porque a faculdade sempre precisa ter professores, né, com nível de mestrado, etc. Aí, quando o Fábio me viu, ele falou assim, eu não acredito que é você, gente, que maravilha. Então, foi muito bom. E aí, o Garcia passou um dia numa sala, que eu estava dando aula, eu acho que eu estava dando aula para a sala de vocês, inclusive. Aí ele passou na sala, olhou. Lembra que tinha aquela portinha de marujo, assim? A gente brincava tanto com aquilo, parecia uma escotilha, assim. Uma escotilha, exatamente. E aí ele olhava assim na escotilha, aí ele me chamou lá e falou assim, eu nunca vi aluno essa hora da noite, são 11 horas da noite. Tá, a sua aula está passando das 11 e você tá, assim, os alunos estão assim para sua aula. Tipo assim, isso é muito bom. Aí eu, ai, que ótimo, porque eu tô acabada, esgotada, tô desde as 6 horas da manhã acordada, tipo, né? Daí não, nós vamos te efetivar. Quem me efetivou, ia. Então foi assim, eu contando tudo, né? Tipo, mas não tem nada de errado, foi tudo certo. Não, é verdade. Não, e é verdade mesmo, porque assim, todo mundo queria muito ver sua aula. São 3 pessoas que foram muito importantes na minha trajetória acadêmica, que foi o Cláudio Mello, o Fábio Andrade e o Garcia. Eu falo assim, eu vou falar para sempre, todo sempre, porque eles foram muito importantes, assim. E o Garcia foi muito importante em vários aspectos também, porque essa coisa do mestrado, eu fui perguntar para ele o que ele achava, ele falava para mim que eu tinha que fazer coisa de moda mesmo, porque ele nunca tinha visto que eu era muito estilosa, que ele me achava super autêntica, assim, que eu tinha um estilo muito próprio. Antes de falaram aqui, é isso mesmo. Você é linda demais, princesa dela. Minha tia, linda. E aí, então eu fui nessa toada e fiquei anos lá, inclusive assim, quando começaram, porque o PG era uma coisa muito fechada, né, o trabalho de conclusão de curso, e aí eu me propus a orientar assim que pôde, assim, pode orientar a PGE, qualquer pessoa pode se Já pensou inscrever. que máximo se você tivesse sido orientado. Não, mas enfim, adorei o Garcia, claro, sem desmerecê-lo. Mas seria muito legal também. Acho que eu faria 2 PGS. Fui Heine, que lindo. Eu fiquei muito trabalho. Aí eu orientei muito trabalho, muito trabalho. E quando eu abri, aí foi uma coisa assim, ai, Dani, o Dani
10, né? E eu acho que o Garcia estava na banca da Dani, a Dani Cadena, tipo, uma aluna brilhantíssima, que eu acho que deve estar começando uma história nova de negócios e ela é brilhante. Sim, meus alunos, assim, a maioria, quem ficou nessa relação No comigo, assim, mercado. não, quem ficou, quem tem ainda Ah, essa tá. Quem relação tem, comigo, quem você tem eu, contato. quem tem, eu tenho contato, porque eu tenho uma relação com muitos alunos ainda. São, assim, geralmente são os mais brilhantes, entendeu? Que eu tive. Assim, eu falo, as pessoas ficam assim, mas são os mais brilhantes mesmo, Olha, eu assim. vou me Que eu sentir sabe, incluído nesse grupo. Eu tô me achando já. é óbvio que sim. E são, assim, são pessoas não só brilhantes no sentido profissional, mas pessoas muito autênticas, muito inteligentes, não no sentido só acadêmico ou profissional, mas inteligentes nas escolhas da vida, né? Porque a gente tem também que fazer boas escolhas, enfim. E aí, bom, eu tô até ganhei a noite. Dorme não, fica aqui, tá? Tem bebê, né? Eu também te amo, querido. E aí tem uma história aí depois disso que foi, eu fiquei dando aula e tal, e trabalhando com uma agência. Acho que o Ramon também estava aqui, o Sabatini, que também é um dos meus alunos brilhantes e que trabalhou comigo. Eu vi ele entrando também. Ele trabalhou comigo num momento muito importante da minha vida, que foi quando eu tinha uma agência própria. E ele, assim, meu braço direito, coração e tudo mais. E Gente, tem você fez outras muita pessoas que coisa. Você já teve agência própria, essa parte eu não sabia também. tive. Eu tive uma agência própria. E aí a gente trabalhava com alguns clientes grandes. Os trabalhos que vinham para minha agência não eram muito grandes, mas eu saí de uma agência grande e alguns clientes grandes, eu fiz de tudo para não ser aquela pessoa que sai, os clientes saem atrás e o dono da agência fica falando mal de você, né? Hum. Mas não teve muito jeito, porque eu saí e eu fiz tudo, terminei, e eu avisei, eu falei assim, eu estou saindo. Mas eu não falei, eu estou abrindo uma agência, ó, é tal endereço, eu vou fazer nada disso. Depois de um tempo, eles começavam a me perguntar, onde você está? O que você está fazendo? Que agência que você está? Aí eu falei, gente, eu tenho que falar. Eu falei, ó, estou numa... É a própria agência, eu estava pesquisando e buscando outros clientes, mas eu estou aqui, entendeu? Você E não é foi algo captar os clientes deles. Eles queriam o atendimento que tinham com você, né? super legal. Tem um amigo, um grande amigo que eu fiz nessa época, que na época era do HSBC, que era cliente meu, e que agora acho que ele está no BNP, mas é o Alexandre Pilege, não sei se ele está aqui, mas eu vou deixar registrado também, porque ele, sabe aquelas pessoas que escreviam as cartas para eu participar de concorrências gigantescas? Uhum. E aí eu ganhava, então assim, era graças a uma pessoa que era importante num banco super Nossa, importante, que eu tinha. você me lembrou de um freela, que eu não lembro se era para abrir carta ou para fechar carta, que eu fiz com uma meia dúzia de amigos da SPM. Mas comigo, Eu acho que era, mas no meu, é que eu não lembro na, direito, é muito na vago na minha memória. Paulista, Hã? tipo, perto da Paulista, Isso, perto ali do pode começo da Paulista. então eu que te chamei. Eu acho que era com você. Eu lembro que devia ter mais uns 6, assim, colegas de sala. Pode ser. O Du também está aqui. O Du também trabalhou comigo como diretor de arte nessa agência. Ele estava aqui, ele entrou pelo menos. Também um super diretor de arte, um fofo, e é meu amigo até hoje. Eu sou leonina, com ascendente lua em escorpião. Então, Intensa. eu tenho demais, apaixonada demais e muito leal. Eu sou muito leal. Então, Eu sempre assim, me dei se muito bem com pessoas de escorpião. Leão, não lembro se eu conheço tanta gente. Mas escorpião, sim. então, e agora, né, na minha idade, já tô mais pro meu ascendente, para minha lua, né? Uhum. Então, assim, mas eu sou ainda um pouco leonina, mas assim, já equilibrada, assim, menos Você me lembrou da Bjork, que ela é solar, lua e ascendente, é tudo escorpião. escorpião, né? Pois é, tem muito escorpião. E aí, muito apaixonado. Então, se eu pego uma coisa, ou tipo assim, se eu te prometo, eu prometi coisa assim, eu vou contratar você quando eu tiver minha agência. Por exemplo, uma menina que eu tentei ajudar muito, colocar ela em vários lugares, chama Manu. Ela tá super bem agora também, eu fico acompanhando. E aí, eu falei para ela, não, eu vou te ajudar. E aí eu não estava conseguindo colocar ela, fazer uma colocação, né? E aí chegou uma hora que eu falei assim, quando eu abrir minha agência, eu te chamo, chamei. Uhum. É Assim, se eu isso. te
Isso é muito legal, que assim, é até o que eu falei para você, eu não sei se eu coloquei em algum dos posts, que você é muito fiel às coisas que você acredita e você verbaliza, você luta por elas, mas ao mesmo tempo você não perde essa leveza e essa doçura que também são importantes na vida, né? Senão a gente fica só duro, só na luta e isso acaba nos entristecendo. Na briga, né? Na briga Uhum. dura, né? Não dá para perder a ternura, né? Tipo, mesmo Exato. na, né? Tem que ter poesia na briga, entendeu? Tem que ter, porque a gente, na verdade, se a gente perde essa poesia, aí a gente não consegue levantar, né? Uhum. Não consegue. A gente também toma uma porrada de volta, né? Então, assim, é meio complicado. E a arte é E aí, resistência. Arte é resistência, não vira resistência, né? Que o Paulo Gustavo falou, mas a arte é resistência como um todo. resistência. E aí a gente, bom, aí eu tô aí, saí da SPM, aí eu fui fazer apareceu, eu tava fazendo um curso de profissional de teatro aí, já, junto com a minha agência. Eu resolvi começar a fazer curso no INDAC, que é uma escola de teatro. Peraí que o fantasminha abriu minha porta aqui. Tá. Pronto. Mas era uma escola, eu não sei até se fechou, porque parece que esses dias eu tava vendo que tinha fechado, mas era uma grande escola de teatro. Um dos meus melhores professores chamava Moacir, que ainda está super aí na ativa, mas ele era, eu acho que um dos donos, ele dava aula de história de teatro, ele era incrível, enfim. E eu estava fazendo tudo isso junto. Eu estava dando aula, eu estava orientando PGE, eu estava trabalhando na minha agência e eu estava fazendo aula de teatro à tarde. Dormir nada, né? Isso, né? Envelheci 10 anos em um. Enfim, aí rolou, eu terminei esse curso, surgiu uma audição, assim, de um musical infantil, uma coisa, assim, no Teatro do Shopping Frei Caneca. E aí eu fiz essa audição muito despretensiosamente, assim, e tinham, tipo, sei lá, quase 200 candidatas para o papel, que era o papel que era adequado para eu fazer. E aí eu passei. E tinha que cantar, tinha que sapatear, dançar, porque eu era bailarina também, tinha que interpretar, enfim. Aí eu fui fazer essa peça. E aí eu fiz, e aí depois que eu fiz essa peça, eu meio que me apaixonei terrivelmente pelos palcos, assim, eu já era apaixonada pelos palcos quando criança, mas me rememoriou, assim, a minha paixão e, assim, o que eu sentia, sabe, estando no palco. Então, Isso. assim, Não, isso em desculpa. 2005. Eu ia te perguntar se rolou assim aquele frio na barriga ou algum medo de mudar, dar uma guinada profissional, ou assim, na verdade foi aquela sensação, encontrei algo que eu quero agora, essa sou eu nesse momento. Na verdade, assim, assim, não tive nenhuma dúvida. E assim, eu fazia também terapia, né? Eu fazia terapia há muitos anos. Faz bem pra gente. Muito bem. Então, assim, e ela vivia me falando, ela falava, Daniele, da aula tá sendo um teste para você de palco, entendeu? É muito de palco, você é muito de palco. Tipo assim, ela estava me ajudando a aceitar que na verdade eu ia me encontrar muito, porque na verdade eu não pensava muito, né? Eu ia topando tudo e fazendo tudo e me atropelando e vivendo intensamente todas essas cargas, porque assim, dentro desse processo de ser professora e ter passado muito nova no mestrado, estar fazendo pós-graduação e estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo agora, tinha uma coisa assim de não pensar, né? De não dar tempo para mim mesma de decantar o que eu estava sentindo, entendeu? As minhas reais necessidades emocionais e coisas desse tipo. O que tinha lá dentro eu guardado. estava me acelerando muito para não ter que pensar nas coisas difíceis, né? Então, assim. E tem algumas coisas que vão sendo engatilhadas uma atrás da outra, né? E aí você não tem tempo, né? Você tem que responder hoje. Uhum. Então, assim, ou não é não, ou porque vai ser outra pessoa. E aí essa velocidade hoje me incomoda profundamente, mas não me incomodava nem um pouco na época. Assim, eu respondia a isso muito rapidamente, né? E era sempre sim. Eu A era a gente se moça do... adaptava, né? A realidade, se é dado assim, a gente entrava no jogo. Isso, Tinha assim, ritmo também, né? Tinha pique para entrar naquele jogo. solteira e morava sozinha, quer dizer assim, eu tinha minha vida, era muito independente, sempre fui uma pessoa muito autônoma desde criança, então assim,
não tinha compromissos com mais ninguém, né? Assim, no sentido real da coisa, né? Como hoje eu tenho. Então, Em Goiânia compromissos você de... morava com a família? Eu morava com a minha família. Aham. Morava E com ele. então, mas foi tranquilo para você essa guinada, tipo, vir para uma cidade completamente diferente e não tá com ninguém de família. Às vezes pode ser libertador ou assustador, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, meu irmão, eu tinha um irmão, assim, uma história super trágica, mas eu vou entrar rapidinho, vou sair, vou entrar meio um minuto mesmo. Eu tinha um irmão que faleceu numa situação muito trágica nesse ano, um ano antes de eu vir para São Paulo. E tudo que eu queria era ir embora de lá. Eu queria fugir de lá, entendeu? Então, na verdade, foi incrível eu ter vindo embora para mim, assim, para minha saúde mental, assim, foi ótimo, assim. Hoje eu te digo isso com todas as letras, porque fiz muitos anos de terapia, já tem 30 anos que meu irmão morreu, assim, então é uma coisa, né, quase 30, não tem 30, mas é muito tempo, então se passou. Então eu sofri uma coisa muito jovem que me amadureceu forçadamente, assim, não, eu vim para cá com 17 com cabeça de 25, entendeu? Então eu era muito responsável, eu era muito séria, eu era séria demais até para a idade que eu tinha, em todos os aspectos, assim. Então, até quando desopilava muito, entendeu? Porque era muito séria, levava tudo muito a sério, ainda levo, mas hoje eu tendo esse meio, né, esse equilíbrio, mas eu era muito séria e tal. Então, assim, vir morar aqui Foi, foi muito foi bom, libertador, te fez bem. muito importante para eu poder, né, É. conseguir fazer esse luto de um jeito muito particular. Numa proporção completamente diferente, claro, numa situação muito menor do que a que você passou, mas eu comentei, eu acho que em algum momento com você que eu me separei recentemente, mas eu continuei morando num apartamento que era o meu apartamento, que a gente morava junto. E às vezes me dava uma vontade louca de mudar para qualquer outro lugar, porque a casa inteira era uma casa vivida na relação. Então, sair do ambiente que te remete a uma dor faz muito bem, realmente. E via, né? Para Ah, não, eu mim, pelo comecei a menos, mudar a decoração inteira. Ó. Tem uns quadros novos aqui. tem gente que não, tem gente que prefere ficar, entendeu? Mas Uhum. tem gente. Eu nunca entendi, mas também não tenho que entender, porque é outro pensamento, outra pessoa, outro ser, né? Então a gente tem que respeitar essas diferenças. Mas para mim foi ótimo, assim. Eu vim para cá e, assim, São Paulo é minha mãe, assim, que me acolheu, né, nesse momento difícil e que me deu muita coisa, me abriu muitas portas, me fez conhecer muita gente legal, entendeu? Não que eu não, minhas amigas e as pessoas que eu conheço de Goiânia não sejam, inclusive que elas são minhas amigas desde muito nova, assim, desde criancinha mesmo, até hoje eu tenho as mesmas amigas. Mas foi Nossa, eu uma tenho uma mãe, amiga que assim, eu conheço desde os 3 anos de idade. que tá em Goiânia aí, depois eu vou puxar a orelha delas e falar assim que vocês não estavam me Ah, e assistindo. aliás, essa amiga trabalha com arte, que ela trabalhava no MIS, agora ela cuida do Belas Artes. Do museu? Hã? No MIS? Olha pro Ela MIS? trabalhou no MIS e daí agora ela mudou. Agora não, né? Faz um tempo ela mudou pro Cine Belas Artes. Ah, tá. A Tá Marina. trabalhando. Enfim, aí eu fiz essa audição, fiz essa peça, aí resolvi que eu queria ir para isso, entendeu? Que eu queria investir nisso. Aí eu comecei a investir seriamente nessa coisa das artes, fui encontrando caminhos e pessoas que me abriram várias portas e que me fizeram, assim, entender numa profundidade, assim, o significado disso, né? E não nessa coisa superficial, né? Nessa coisa de momentânea que a gente está vivendo agora de pseudos artistas e pseudos celebridades e coisas desse tipo, e da gente ficar fazendo gente meio idiota famosa, né? Então, assim, eu aprendi muito, aprendo até hoje. Nossa, eu tive encontros maravilhosos, incríveis, com pessoas muito importantes, tanto aqui quanto fora, que me fizeram ter uma noção, assim, do que é ser artista e né, da dedicação, do trabalho, do suor, né? Porque é um trabalho, gente, assim, é um trabalho que E, ninguém e faz. vem, a emoção tem que vir de dentro, né?
Não, mas não tô falando nem da atuação em Ah, si. tá. Tudo, por Todo o exemplo. contexto. Uhum. Todo o Isso é contexto. uma outra coisa que eu ia te perguntar, se assim, você se tornou produtora para viabilizar os projetos que você acreditava e também para aplicar o seu conhecimento de propaganda e marketing. Mas deixa eu só fazer um comentário antes, que você estava falando como a arte emociona e é importante, que eu comentei com você um pouquinho antes, que está até na bio do meu Instagram, o nome, eu não sei se era o nome da peça, acho que é o nome da peça, que é Viver Sem Tempos Mortos, com a Fernanda Montenegro como protagonista, e era ela sentada numa cadeira com uma iluminação incrível. E eu consegui o ingresso lá ali na primeira fila, eu e uma amiga minha, e ela ali simplesmente contando as histórias de uma maneira tão verdadeira, me fez chorar. É uma adaptação da Simone de Beauvoir. É Sim, francesa. das cartas dela e das lembranças dela com Sartre, né? Uhum. É E ela maravilhoso aqui. fazia. Foi no Raul Cortez que você assistiu. Acho que no Teatro Raul Deve Cortez. ser, deve ser. Na 9 de julho. Ela Ah. estava lá em casa. Inclusive, eu tô com muita saudade ao teatro. Imagino, porque eu tô louca aqui. 2003, né? Não, foi antes, né? Foi 2009, né? 2010, por aí. A peça dela faz tempo já. Deve fazer um tempo, não, faz tempo já. Mas foi bem marcante. Não, mas é isso que é importante, esses quadros, né? Uhum. Porque esse quadro que você traz para você é um quadro emotivo, um quadro auditivo e um quadro imagético mesmo. É um quadro que fica na sua memória, né? O teatro é feito de vários, né? Uhum. Só que esse é um movimento mais tranquilo do que o movimento do cinema, que é mais rápido. Uhum. E eles se conectam com a sua história de uma forma muito pessoal, te tocam de uma forma que não toca o outro, porque tocou de outra forma. Como é toda a arte, né? Aí como é, por exemplo, tem gente que vai para uma exposição ou vai para um museu e aí lá encontra tipo artistas de todas as, né, de vários movimentos e tem um artista que o outro passa e fala, nossa, que coisa. Eu gosto de museu sozinho. Então, para poder parar e admirar o que eu gostei, né? Porque às vezes não é relevante para os outros, mas eu quero parar ali e olhar. Às vezes um quadro que não, assim, não toca, mas é essa que é a beleza, né, da arte, porque a gente faz para não explicar, porque assim, eu faço com uma intenção, você ouve e vê com a sua e com toda a sua condição de ser humano, de suas experiências, de sua poesia, porque a poesia que a gente entende é a poesia que a gente das coisas, da vida, dos quadros, da arte, dos processos. Então, assim, muito lindo isso e muito verdade. E é isso mesmo, né? Eu não vi poesia nenhuma nisso. Então é a sua poesia, entendeu? A sua imitação da sua poesia pessoal, né? Tá tudo bem. Se encontra. Mas é que né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer isso mesmo, adaptar esse conhecimento corporativo para começar a captar recursos, a entender como faz esse processo todo, que é o que eu falo assim, dá trabalho, porque você pensa num projeto, você conversa com todo mundo, você matura esse projeto, você tem ideias sobre como você quer fazer, quem vai fazer com você, quem é mais adequado, quem é esse grupo, né? Você vai criando esses pequenos grupos, quando não existe já um grupo, particularmente, né, teatro de grupo mesmo, como é aqui em São Paulo, tem muitos grupos muito importantes de teatro, e aí os processos não são mais tranquilos, mas são mais, já estão dentro de uma máquina que funciona um pouco melhor, né? Eu fiz parte de teatro de grupo um tempo, e adoro a experiência, e gosto muito, e passei por alguns grupos muito importantes para a minha vida, sou, né, muito grata. E aí hoje eu cheguei num lugar assim que, depois de ir para a França, depois de estudar, porque também aí eu fui, né, quando eu fui para a França, aí eu prestei uma prova para Deixa eu só comentar então uma coisa sobre o teatro, o tema que você estava falando, que tem uma amiga minha que ela tem uma agência que cuida de uma coisa que até então eu
não tinha cogitado essa necessidade no mercado, mas que faz muito sentido, que ela faz a ponte entre projetos que já estão aprovados nas leis de incentivo e as empresas que querem patrocinar esses projetos. Porque a empresa sozinha não vai achar um projeto que caiba naquela verba que ela tem ou que tenha a representatividade que ela espera. E os artistas, os produtores, muitas vezes não têm uma porta de entrada muito fácil dentro de qualquer empresa grande para apresentar aquilo, né? Então, daí que eu vi que é bem importante isso. Ela é uma intermediária, né, entre os produtores e a iniciativa privada. Mas provavelmente de leis de incentivo federais, que são leis que... essas leis estaduais nem tem mais, as CMS que esse ano vetaram, mas tipo de leis que você pode usar, abater o seu imposto para investir naquele projeto que você... não era isso mesmo. Empresa, né? Isso existe. Que aí, depois que você vai me fazer perguntas lá na frente, eu te falo sobre essa questão desses financiamentos. Mas é muito difícil mesmo conseguir chegar nessas pessoas, assim. Mesmo quando são pessoas que você conhece, né? Por exemplo, esse último espetáculo que eu produzi, ainda real, não o último, o penúltimo. O último, ele estava junto ali com mais 2 espetáculos que ainda estavam acontecendo no começo do ano passado, antes da pandemia se instaurar mesmo. Ele chama Jardim de Inverno, que o idealizador é o Fabrício Pietro, que me convidou para dirigir a produção desse espetáculo. Acho que é aquele que eu queria ter ido e não deu para eu ir. Eu acho que... a Horta, que a gente está concorrendo agora até como melhor peça, melhor direção, melhor ator, melhor atriz coadjuvante. Tem várias. Estamos concorrendo um prêmio chamado Prêmio Bibi, né? E a gente está concorrendo a esse prêmio, que é um dos mais importantes nessa peça. E essa peça, por exemplo, assim, foi um milagre, assim, a gente conseguir colocar em si. Porque assim, eu falei com muita gente, inclusive pessoas que eu conheço bem. Mas o que acontece? Aí tem essa coisa também, assim, do tema. Então, assim, a questão corporal, entendeu? Então, às vezes querem mexer um pouco. Uma peça que falava de aborto. Então, discutia, né, o tema. Isso nos Estados Unidos dos anos 50, quer dizer assim. Imagina, né? Então, e a gente não consegue patrocínio fácil para temas mais complexos, entendeu? E, assim, eu particularmente... São necessários, né? E necessários. Eu, particularmente, eu não produzo peças assim que a gente chama de peças comerciais entendeu? Peças comerciais, ou peça muito comediona, assim, que é muito para ganhar dinheiro mesmo, sabe? E assim, não tô nem desmerecendo mas não é só praia, né? Não tem nada a ver comigo, exatamente. A minha trajetória no teatro me levou para uma coisa que o teatro também é um lugar de discussão, aliás, também não, é um grande lugar de discussão sobre grandes temas. Você me lembrou de uma peça que eu consegui assistir numa única apresentação na Casa 1, que é um espaço de acolhimento que fica ali no centro, né? Sei. Oi? Sei. Sim. E era Jesus Rainha do Céu, com, você sabe, né? Oi? Renata. Com a Renata. Renata isso, ela. É maravilhosa. Nossa, não, eu me emocionei. A história é incrível, da forma como foi montada e talvez fosse daquele jeito se voltasse hoje em dia Jesus. E é incrível o quanto de boicote aquela montagem recebeu, sendo que é lindo. A história é maravilhosa. Então, mas enfim, aí também é um reflexo da nossa sociedade, né? Infelizmente. Infelizmente, isso aí que chegou onde chegou hoje nessa questão política. Então, assim, começa daí esses pequenos focos de incêndio e que a gente acha que tudo bem não apagar. Daí eles vão... Não, não é bobagem, é só naquela pecinha, entendeu? Que não é, e acaba gerando esse tipo de situação que a gente se encontra hoje, assim. Então, serve também para a gente, né, a gente como sociedade, assim, entender o nosso papel, o que é cidadania, quais são as nossas responsabilidades, né, em relação a tudo, porque as coisas chegam onde chegaram por coisas assim. Você deixa a coisa pequena, ruim, florescer, ela vai envenenando cada vez mais o território, né?
né? Tem que tirar. Peraí, deixa eu dar uma geral aqui nas perguntas, que acho que a gente pulou algumas, a gente já falou. Pulei tudo, né? Não, mas ótimo, o papo foi fluindo, é isso que importa. Tá, isso daqui a gente não falou necessariamente. Comparando a vida como profissional de eventos, a vida como professora e como atriz e produtora, quais as mudanças que você sente no sentido de rotina, alegrias, tristezas, desafios? Quais as perdas, se elas existem? Quais os ganhos? E se alguma pessoa próxima, família, amigos, achou uma loucura você estar largando propaganda e marketing, que teoricamente são carreiras mais estáveis, para ser atriz? Enfiei um monte de coisa na mesma pergunta, né? Então, perdas, as perdas, na verdade, elas são absolutamente, elas são super exclusivas financeiras, né? Assim, elas são por quê? Porque, na verdade, assim, a estabilidade financeira que você tem também, né, trabalhando lá, você é empregado de alguém. Ou você tem... Porque, assim, por exemplo, vamos supor que eu dava aula na SPM e eu tinha minha agência, mas eu tinha uma estabilidade dando aula. Você sabia que todo mês teria um pagamento. Eu teria como me subsistir, né? Eu tinha um mecanismo de viver minimamente dentro daquilo que já estava organizado para ser aquilo. Então, você, assim, é mais cômodo, né? E é assim, a coragem da mudança é só financeira, assim, porque, na verdade, assim, acho que tem muita gente frustrada, desesperada para sair, tá com uma corda no pescoço, que não aguenta mais, que assim tá massacrada, que tá vendo assim o tempo passar, a vida passar, mas que não consegue. E tem gente que consegue e muda lá para frente. Que você vê que a pessoa passou 20 anos numa carreira, de repente estava infeliz, mudou tudo. E o que precisa é assim, claro, óbvio que assim, para alguém que, sei lá, teve um cargo super alto em alguma coisa e conseguiu aí em 2 anos juntar dinheiro para viver 20. Mais fácil você empreender, né? Eu vou empreender agora, tô cansado de ser, ganhei meus bônus aqui. O risco é menor, né? Entendeu? Então, assim, quanto você está disposto a apostar. E, ao mesmo tempo, a sua análise tem que ser muito interior, muito pessoal, no sentido de o quanto eu vou perder do que eu poderia ser se eu ficar onde eu não tô tão feliz. Né? Onde eu não quero. Onde eu não quero ficar. Assim, hoje, olhando para trás, eu olho e penso assim, como eu fui corajosa. Entendeu? Assim, sem teste. Assim, é de uma coragem, assim, porque você sai de uma coisa que é uma coisa que gira dinheiro pra caramba, né? Que é a publicidade, que é a propaganda, que, assim, são as possibilidades, né? De fazer um evento e ganhar muito dinheiro. E você já tinha sua agência, você já tinha... Era professora da SPM, tudo isso já abre portas para você. Né? Eu era muito... Entendeu? Então, assim, pensava assim, nossa, daqui 10 anos eu já vou ter juntado tudo que eu queria na minha vida, entendeu? Se eu continuasse naquela toada, se eu continuasse... Então, assim, foi uma decisão muito corajosa. E, assim, e aí eu não tiro também, não tiro direito, e nem tirei o direito na época de meu pai, por exemplo, me questionar, não, nunca de maneira... assim, não, você não pode fazer isso, mas assim, você tem certeza, né? Tipo assim, você tá certo disso, isso é, né, o seu íntimo, assim, tá te dizendo, porque assim, pensa na prática disso, a dificuldade, o tempo que pode levar para você chegar onde você quer chegar nessa nova carreira e tal. Mas eu falei, eu não aguento mais. Eu preciso, mesmo que eu volte atrás, entendeu? Eu não tinha problema em voltar atrás, assim. Pelo menos não pessoal, né? Talvez ninguém me contratasse mais, mas... Mas daria para dar a volta e retomar se precisasse, mas viver com a não tentativa, né? Com não tentei, não vivi o que eu sonhei em algum momento.
e tinha muito a ver, sempre as minhas escolhas, Márcio, sempre tiveram muito a ver com o fato de eu ter perdido meu irmão muito nova. Ele ser muito novo, ele era uma criança e eu também. Então, assim, eu sempre pensei assim, gente, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Uhum. É, Eu estou fazendo pesquisa para 10 anos, eu sei lá, entendeu? Se amanhã acontece uma coisa, você pode falar assim, ai, nossa, mas que fatalista. Não, mas é aconteceu verdade. comigo, na pele, entendeu? Assim, eu sofri É. na minha cara. Então, Eu, eu olhava aquilo e falava assim, gente, eu quero me arriscar, eu quero viver, uhum. eu quero ir. Eu perdi um amigo próximo quando eu tava na Austrália, eu devia, enfim, não era tão novo, devia ter uns 28 anos por aí, e ele era uns 3 anos mais novo que eu. E às vezes eu paro e penso, chega aniversário dele, alguma coisa assim, eu lembro com saudade, eu penso, gente, tem muitas histórias que eu vivi com ele que ninguém mais, se eu esquecer, a história não existiu, porque só eu e ele sabíamos daquilo, e tinha umas histórias loucas, bizarras, e ao mesmo tempo, assim, a minha vida teve tantas outras coisas, tipo, ele morreu em 2008. De lá para cá, assim, se a minha vida tivesse acabado lá, eu não teria vivido um monte de coisa que aconteceu. Então, Uhum. que eu viva mais e mais, porque nunca se sabe, né? Exato. E assim, e o que eu tô querendo dizer assim, não é assim sair que nem uma porra louca fazendo qualquer coisa, entendeu? Nunca foi isso. Uhum. Mas sempre foi pensar e me ouvir. Sim. Entender o que Me está ali ouvir dentro, né? e o meu íntimo, vi quem eu sou, vi, entendeu? Que Calar isso que... da doença. Não pode. Dizem que sim, né? É. Eu ia te perguntar, aliás, eu quero te perguntar também se os seus filhos já compreendem o seu trabalho. Eles entendem que você. Quantos anos eles estão? Não só compreendem, como eles vão ao teatro desde muito novos, assim. Que legal. Acho que menos. Eles nasceram na França, eu pulei a parte da França. Eles nasceram na França. Me conta, é verdade. Para a França, na verdade, acompanhar O minha pai, o mãe, pai né? deles é francês? Não, é brasileiro. Ele foi trabalhar, foi a trabalho e foi fazer um doutorado. E aí, quando eu estava lá, eu me inscrevi para fazer um mestrado em artes vivas, que eles chamam teatro de artes vivas, art vivant. E aí eu fui, inscrevi, consegui passar e comecei a fazer. Eu fiquei grávida. E aí fiquei muito grávida, muito feliz, assim, foi uma gravidez super boa, foi super feliz. Eu fui a um monte de espetáculo, fui assistir um monte de coisa, eu fui entender como funcionava os mecanismos de financiamento, eu engasguei. Desculpa a voz. Imagina. E eu fui Você muito toma mais feliz, água, de assim. repente sente melhor. Ah, Eu até esqueci de pegar água, daqui a pouco vai me dar sede. eu fui muito feliz, assim. Aí teve essas questões contratuais mesmo, de encerramento de contrato, foi renovado o contrato dele, e aí a gente ficou mais um tempo, meu filho nasceu lá, daí a gente veio embora depois de um tempo para cá. E agora eles estão... E também eu queria ficar um pouco perto dos meus pais, porque a minha mãe tinha descoberto também uma doença. A minha mãe faleceu no final do ano passado, por causa dessa doença. E ela descobriu isso já tinha 5 anos e tal. E que bom que você pôde Não, voltar e estar com ela, né? eu quis vir para ficar perto dela um pouco, para ela curtir um pouco os netos e tal. E aí, então foi bom, deu tudo certo. Eu fiz O que umas tinha que escolhas ser. desse tipo, das quais eu não me arrependo também, que são Eu importantes. também não me arrependo. Apesar de tudo, né? Apesar do macro tá essa bagunça, essa loucura e tal, essa falta de perspectiva que a gente tem, principalmente nas artes, mas eu não me arrependo porque era o que tinha que ser e foi o melhor que foi. Uhum. Mas aí eu fiz uma peça, trabalhei com algumas pessoas, fiz essa peça que foi transmitida para o Brasil também assim, isso foi 2013, eu não tinha tido filho ainda e tal. E eu fiz a peça com francês, eu que escrevi até a peça e tal. Você já falava E foi francês? muito... Curiosidade. Eu estava lá, tanto que também no post, no coisa do jornal que você colocou, na notícia, tá lá escrito, tá na redação, chamava Dépaysement, que é
é uma tradução livre, Uma Pessoa Sem País. Eu estava lá 89 dias. Chama Depaysement número 89. Tipo, como se fosse uma... Tava 89 dias. É um período relativamente rápido para... Tipo, já tá se adaptando e já tá atuando. É rápido, mas eu estava estudando muito. Eu estava estudando, tipo, 6 horas por dia de francês. Na escola mesmo. É igual eu quando tive que aprender... Que eu não lembro se eu contei para você, mas eu morei na Argentina quando criança. Que meu pai foi transferido para lá. E daí, em 3 meses, eu tive que aprender tudo de castelhano porque eu ia estudar quinta série lá. Eu tive que aprender e aprendi. Criança aprende também, né? Criança aprende rápido, é muito louco, é bom. É que você já tá um pouquinho maior, né? Minha irmã aprendeu que achavam que ela era argentina. Mas também ela esqueceu quase tudo. Mas voltaram rápido para cá. A gente ficou 1 ano só. Relativamente rápido. E ela era muito pequena. Então, aí eu pulei. Ela? Ela tinha 5 anos, eu acho. Entendi. Eu fui para lá, para a França, eu voltei, eu estava falando sobre essa coisa da arte, das minhas escolhas, do meu pai e da minha mãe que pediram para eu tentar ter certeza se era isso mesmo que eu queria fazer, e aí eu fui para a França, eu voltei, e agora hoje, nesse momento, eu me encontro numa situação, numa posição de que eu desejo fazer as coisas que eu desejo fazer, entendeu? Produzir, escolher as coisas que eu desejo produzir e as coisas autorais. Autorais que eu digo projetos autorais, não só textos autorais, mas eu amo um texto de um francês e eu quero fazer. Então, aí eu faço esse projeto, convido as pessoas e esse projeto é idealizado por mim. Então, viabilizar a arte que te inspira, né? Querendo idealizar e viabilizar esses projetos, entendeu? Como se fossem projetos autorais mesmo. E eu comecei a fazer isso, mesmo na pandemia, né? Porque mais desafiador ainda, né? É mais difícil. E, inclusive, falando desse nosso momento, eu acho que era isso que eu ia te perguntar agora. Desde que o governo atual assumiu o poder, a cultura e as artes perderam destaque e, por vezes, foram apontadas como investimentos menos impactantes na formação do indivíduo. Depois disso, ainda veio o baque da pandemia, o setor foi um dos mais afetados. E o que você sente em relação a esse cenário? Eu sei que é uma pergunta polêmica, não quero te jogar no fogo na polêmica, mas eu queria saber a sua opinião. Como uma pessoa do meio. Pior é que, assim, não é nem polêmico, porque, assim, na verdade, a gente tem uma situação de arte e de investimento em arte no Brasil muito sucateada, entendeu? Assim, e quase em ruínas mesmo. Agora, então, com essa história do governo atual, a gente sabe que é uma situação grave, assim, porque se um governo não privilegia nem a saúde, quiçá a arte, a cultura, e educação, né? Exato, tipo assim, não tem, assim, a gente nem precisa entrar na polêmica, porque já é dado o problema maior, né? Tipo, se não importa as pessoas ficarem vivas, o que vai ser da arte, da educação? Só que os municípios, os governos estão, na minha opinião, até bastante atuantes no sentido de pressionar esse governo para liberar verbas, porque, assim, por exemplo, a gente tem coisa que a gente não sabe, entendeu, Márcio? Por exemplo, qualquer pessoa, eu acho que até na faculdade eu falava sobre isso, qualquer pessoa pode ser um investidor em teatro, em arte, em coisa, com imposto de renda, pessoa física. Você pode falar... Do mesmo jeito que a empresa pode abater do imposto de renda, uma pessoa física pode? Uma pessoa física que pague muitos impostos, tem muito dinheiro, ela pode ser? Pode. Nossa, não sabia, eu não lembrava disso. Pois é. Aí tem os investimentos e isenções municipais, estaduais, que as pessoas podem fazer também, tanto de PTU, por exemplo, empresa pode fazer isenção de PTU. Isso é tão deturpado, né? Porque daí dizem que o artista mama nas tetas do governo. Não, é o desconhecimento, essa frase que virou jargão, né, da ala da direita, da extrema-direita, essas coisas assim. É que a extrema-direita vive de jargões, né? Que o jargão cala fácil.
E aí não sabe nem o que significa, né? Uhum. Nem o dragão, enfim. Mas a situação é assim, que alguns municípios daí pressionaram bastante, alguns governos pressionaram bastante. Por exemplo, também tem um fundo de cultura, que é federal, que ele deveria ser retido um percentual de todas as apostas de loteria. Não tem transparência nesse fundo, ninguém sabe. Porque seria um bom fundo, né? Exatamente. Está escrito atrás. Se você olhar no papelzinho, é que hoje a gente está fazendo tudo digital, até aposta na Mega Sena. Mas se você olhar no papelzinho atrás da lotérica, tem escrito isso, que um percentual X vai para o investimento. É digital agora? Eu não sei, faz tanto tempo que eu lembro de criança acompanhar tio e mãe indo lá fazer. Ainda tem, se você for na lotérica lá atrás daquele papelzinho que você preenche para dar para a caixa. E aí, mas esse papelzinho ainda tem lá escrito tantos por cento vai para o fundo de cultura e tantos por cento para o fundo de esporte. A gente não tem transparência, como tantas coisas não tem, né? Não, enfim, é um percentual, tia. A minha tia está falando aqui, a diferença do investimento de PJ para PF. Tem um percentual, tem uma diferença de cálculo, mas é exatamente isso. Os contadores. As pessoas não sabem que é possível, né? Mas os contadores. Porque eu imagino, eu adoraria que o meu dinheiro fosse para algo que eu acredito ou que me inspira. Tem uns contadores que, assim, eu tenho que falar, não, deixa eu te explicar como é que você faz. Entendeu? Então, assim, assim, na verdade, o que a gente vive hoje, para mim, assim, mesmo com esse tanto de rede, com esse tanto de exposição, com esse tanto de coisas, mídias sociais, etc., cada vez mais eu vejo que, assim, é uma falta de comunicação. Porque as pessoas pegam, principalmente pessoas menos instruídas às vezes, ou mais frágeis, que não conhecem a dinâmica da internet, o que ela se tornou, elas acreditam em qualquer coisa que apareça ali. E tem tanta coisa errada ou falsa. Mas eu digo assim, até comunicação, assim, comunicações simples mesmo, entendeu? Por exemplo, sei lá, gente, mas você não falou isso. Ah, mas eu pus no cartaz lá na porta da cozinha. Não, mas eu não passei pela porta da cozinha, eu passei pela porta da sala. Você tá entendendo? Falar de coisas. Eu tô sendo bem simplória, mas para dizer coisa, e as confusões e as discussões, assim, sem nenhum fundamento, elas começam aí. E isso se normalizou, né? Assim, parece que é ok ter discussão sem fundamento, ou às vezes atacar aquele argumento, esqueci o nome do argumento, mas é o argumento que ataca a pessoa em vez de atacar o tópico. É porque, na verdade, o que acontece é que as pessoas cada vez mais não sabem ouvir. Entendeu? Cada vez mais elas querem muito falar. Então, essa coisa das redes sociais deu um poder para todo mundo achar que pode falar o que quiser. E essas pessoas acham outros que concordam. Então, vira um grupo. Um grupo gigante, né? E assim, tudo, né? Por exemplo, essa coisa do WhatsApp, de trabalhar com WhatsApp. Né? Da pessoa, seu chefe te ligar, não sei porque eu não tenho chefe, mas do seu chefe te ligar, as histórias que eu escuto, tipo, 10 horas da noite, te mandar uma mensagem no WhatsApp, você tem que responder. Oi? Ou 6 da manhã. Ou 6 da manhã, né? Por exemplo. Assim, são umas coisas das pessoas não perguntarem, se pode. Eu posso. Ou assim, por exemplo, eu fico brava, assim, que eu sempre, né, eu dou uma corrigidinha, as pessoas não gostam muito, mas a pessoa me manda uma mensagem assim, então, é o seguinte, eu quero que... Aí eu, oi, tudo bem? Bom dia, você tá bem? Como é que você tá? Sua mãe tá boa? Despejando informação. Eu sou um ser humano, né? Assim, primeiro como eu não sou um poste. Exato. Né? Então, assim, seja minimamente... E não é questão de educação formal, é reconhecer a existência do outro. Sim. Isso, eu acho que até eu nunca tinha pensado nisso em escalas menores, mas para mim isso é muito visível quando eu vejo posts de alguma pessoa que é famosa por qualquer coisa, pode ser político, artista e tudo mais, e as pessoas falam absurdos ali, como se não fosse uma pessoa. Assim, tomara que essas pessoas não vejam isso ou que elas já tenham se anestesiado e aquilo não importe. Porque
vai de um enaltecimento a uma coisa que você se sente um lixo. Horror, né? É, Horror. é. Mas, não, assim, é surreal. Enfim, assim, E não eu, entender que existe pessoa, né? não, um dos pontos também que eu falei para você, que eu acho incrível, é que você mantém a sensibilidade, mas você se posiciona. Porque muita gente tem lá as estrelas que não se posicionam, que estão sempre ali em cima do muro, a gente sabe quem são, e tem. Mas no dia a dia a gente vê muita gente que não se posiciona para agradar o que tiver dominando. Gente, é óbvio. Mas assim, até muita gente, tipo, que nem eu, entendeu? Assim, tô querendo dizer assim, por quê? Porque, não, depois eu perco uma possibilidade de publicidade, ou, porque depois eu perco o meu possível patrocinador, porque eu vou lá, alguém vai vir na minha rede e vai ver que eu tô postando que eu sou contra o governo. Oi? Uhum. Então, assim, não me patrocina. Porque eu não quero o seu patrocínio, né? Eu até falei para você, se a gente entrasse nesse tópico e Eu alguém. sou muito chata nesse assunto. Por exemplo, eu tive uma discussão muito grande com uma pessoa que eu gosto muito, que é muito querida, mas porque ela normalizou isso, tipo assim, uma empresa que procurou a gente para fazer um patrocínio de, de um espetáculo, e eu, quando eu vi que empresa era, eu sentei com a pessoa e falei assim, então, eu não vou fazer. Tipo, Eu com não o quero. dinheiro dessa empresa, não. Com o dinheiro dessa empresa, eu não vou fazer. Porque, assim, eu sou contra tudo que essa empresa representa. Aí eu vou pegar o meu nome, colocar lá e colocar o nome dessa empresa embaixo, assinando, dizendo assim, eu dei dinheiro para ela fazer isso. Não, assim, é totalmente contra os princípios, meus valores. Mas, assim, tem muita gente que fala, não, mas então não põe seu nome. Exato. Uhum. Mas daí, assim, Entendeu? qual, pelo menos para mim, qual o preço que isso vai ter lá dentro, né? É, aquilo tudo que é o meu discurso, então, para que vale? Se na prática eu não faço isso A acontecer. palavra mágica é coerência. Uhum. Entendeu? Exato. Essa é a palavra. Ser coerente. Assim, acho que é o Sêneca que fala. Tem uma frase do Sêneca que ele fala assim, é mais ou menos isso, tá? Não vou lembrar exatamente, mas é tipo assim, seja a pessoa que você finge que é. Nossa, o É o, Instagram não ia ser o mesmo com isso. seja a pessoa que você finge que você é. Quer dizer assim, quem você quer ser, Uhum. assim, se você diz que você é isso, se você for isso, você vai ver o tanto que isso vai ser bom Uhum. Não, e para assim, você. bom em todos os sentidos, né? Tanto por você realmente praticar aquilo que você diz, quanto por ser libertador, porque quanto mais distantes essas duas coisas estão, mais você deve sofrer para segurar na balança ali. Dormir, né? É, Quem sou eu? exatamente. Tem que ter uma bipolaridadezinha ali dentro. Ai, eu tenho pavor, já não aguento mais. Ah, Nada contra bipolares reais, mas bipolares dados não dá, né? Não e, merece. pois é, e Dani, chegamos agora naquele momento que eu falei para você que eu dou uma leve guinada e trago alguma coisinha diferente para mudar de bloco, né? Como é que eu criei blocos na live. E às vezes eu, sei lá, boto uma peruca, boto um óculos, depende do que faz sentido na história. Mas para nossa história eu trouxe duas coisas que eu acho que são relevantes. Uma é o meu diploma da SPM, que Ah, não existiria sem as suas aulas, né? Então, se ele está aqui é porque você esteve junto comigo ali, passando o seu conhecimento. E um livro de história da arte, que você até me sugeriu uma página, mas eu não olhei a página, desculpa. e foi também a Silvana que indicou, né? Da É, SPM. é da SPM, eu tenho dentro da SPM, tá bem bonitinho agora. Eu tive, não, eu tenho esse livro. Eu tive que comprar esse livro para estudar a história da arte com ela, né, com a Silvana, né? Eu lembro que eu Adorava essas viajava. aulas. Ela e o Joca, né? São meus amores até hoje, assim. Hum. Eu lembro que eu viajava em qualquer lugar e eu corria porque ela dava aula com slide, né? Lembra? Verdade. Slide? Nossa, eu tinha esquecido disso, tinha os slides. E eu ia quando eu ia para qualquer lugar fora do Brasil, ia em algum monumento, alguma coisa, eu comprava Uhum. e levava para ela, sabe? Legal. Já depois, quando eu já era professora. Ai, que show. Mas daí. Aí, Não, e desculpa, pode falar.
pegou o livro, e esse livro é da SPM, né? Só lembrei. E eu não lembrava o nome dela, Silvana. Eu lembro que eu comprei por conta da SPM, sim. Isso mesmo. Então, daí nesse bloco é um bate-bola, né? Perguntas mais teoricamente mais leves e o que vier na sua cabeça quando for alguma coisa muito bate-pronto. Complete a frase. Quando eu estou no palco, eu sinto o divino. Que lindo. Eu sinto o divino. Eu sinto. Ou seja, você está no lugar certo, né? Eu acho que sim. Qual personagem você mais gostou de interpretar e você se lembra de alguma fala dele, né? Ela não tinha nome, é um teatro muito contemporâneo de um autor chamado Richard Maxwell. Ele é de Nova York, esse autor. Tem uma companhia. O que te encantou nessa personagem? É uma ausência de sentimentos, mas com sentimentos muito confusos, assim. Ela falava uma frase, ela era uma vigia de uma guerra, era uma policial, uma pessoa que estava num lugar de guerra. E eu fazia essa personagem e uma hora ela falava para o superior dela, que ela chorando muito aos prantos no fundo do palco, e ela gritava mesmo, mas assim, eu não vou gritar, meus filhos estão dormindo. E aí, mas ela chorando falava, nada muda, nada muda. Por que as coisas têm que continuar desse jeito? Por quê? Então, para mim, assim, é o Brasil. A gente começou falando sobre a inflação, né? Não tem como não voltar. E a gente volta para essa coisa de não muda essa situação econômica, não muda a situação de desigualdade, não Piora muda outras coisas ainda. Tristeza, piora muitas coisas. Tipo assim, é um país construído em ruínas mesmo, assim, é a sensação que eu tenho hoje, sabe? Um país que todo mundo fala que é do futuro, mas é um futuro que nunca vai existir. Isso às vezes me lembra uma coisa que me marcou muito, que uma amiga minha egípcia, quando eu morei na Austrália, que ela dividiu o apartamento comigo, ela falou a respeito do Egito, que ela comentou comigo que ela já acreditou muito nas mudanças políticas do país dela, ela lutou por isso, ela tentou se engajar até o momento em que ela viu tanto o perigo que ela corria, quanto que ela não ia viver para ver nada daquilo acontecer. E daí ela decidiu ser uma cidadã australiana e ir para algum lugar onde aquilo existisse. E daí ela se sentisse nutrida de algo que ela não conseguiria ver no país dela. Nunca, né? É confuso mesmo, é uma situação muito confusa. Essa coisa dos territórios. Porque os territórios, eles acabam, depois que você vai mudando de país e vai experienciando outras coisas, os territórios vão se abrindo, se rasgando dentro de você. Você vai perdendo a noção de pátria, a noção de lugar. Você vai falando assim, gente, aqui não é meu lugar, mas lá também não é, entendeu? Mas aqui também não é mais. Então, assim, quando você começa a se abrir, né? Territórios internos, assim, é muito dolorido falar isso. Não, mas é verdade, porque você não é totalmente de lugar nenhum, né? E é muito dolorido falar sobre essa desesperança. Porque quando ela me contou isso, me pareceu eu senti muita tristeza, porque chegou num momento onde ela simplesmente não acreditava mais que aquilo tivesse esperança, né? Mas é desesperançoso mesmo viver numa situação. Mas vamos ver. Mas Hã? Vamos acabar para cima. Não, exato. Tem perguntas mais alegres aqui. Peraí, pulei aqui a página. Será que eu já te perguntei isso? A gente falou de tanta coisa antes, deixa eu ver aqui. Isso aqui é diferente. No seu currículo já constam experiências em publicidade, produção de eventos, atuação, produção teatral. As pessoas estão falando que está travando. Algumas pessoas falando aqui. Travou.
Mas Tá que travando. estranho. Será? É que Para mim pra tá, mim, pra você tá normal? tá normal. Travou aqui um pouco, perdi. Bom, enfim, vamos Ah, continuar. não, Gente, se eu estiver vendo que eu sou o pai da live que chamou a Dani, daí é de ela. cada Não, então daí quando eu salvar, ela vai. Tende a estar do jeito que eu tô vendo. um. Ah, Então vai dar sei, para conferir. tá bom. Aliás, um parênteses, né? Essa coisa, isso me lembrou de uma outra situação que pegou tanto a minha mãe quanto eu. Que o WhatsApp mudou recentemente e tem agora aquela opção de ouvir mais rápido os áudios. E daí um dia, eu não sei porquê, todos os áudios estavam em 1.5. E eu ouvi o meu áudio para alguém e falei, nossa, gente, mas por que eu falo desse jeito? E daí eu pensei, não, mas as fonoaudiólogas dizem que tem que falar mais claramente, mais pausado. Eu até comecei a mandar áudio desse jeito. Depois que eu percebi que o áudio estava assim. Ai, mas eu ia falar que falei de todas de diversas áreas onde você já atuou e atua. E se você fosse adicionar mais uma linha referente a um outro campo, qual seria o seu campo extra de atuação? Ah, faz alguma outra profissão? Você Mais diz? uma profissão. Como se você não tivesse muitas já. É, tipo, como se não tivesse bons. Eu acho que talvez. Ah, talvez alguma variação dentro do meu campo de trabalho, sabe? Uma artista Uhum. plástica. Algo Comecei ligado à a arte. com as palavras, comecei a me interessar com essa coisa das palavras, mas graficamente, assim, talvez é uma coisa que me interesse, assim, mais para o futuro, sei lá. Mas não, acho que não mais Nada nenhuma muito outra. distante do que já é o seu universo. Eu Até acho que porque quando a não, gente se mas assim, encontra, eu acho que uma guinada completamente para o oposto é menos provável, né? acho que talvez variações sobre o mesmo tema, Uhum, sabe? sim. E daí tem essa pergunta: sempre é tempo de se reinventar? Eu acho que sempre que a gente tiver algo para colocar para fora que ainda está guardado, né? Eu me meti a responder a pergunta que eu fiz. É isso aí, você respondeu porque eu já tinha respondido, né? A gente já concorda. Nós dois somos divergentes nesse ponto. É, Então, que dica a Daniele de hoje daria para Daniele recém-formada? Você mudaria algo na sua trajetória? eu acho que talvez para eu ser menos acelerada, como eu te disse, né? Talvez para eu ouvir mais as coisas em silêncio, assim. Tinha muito barulho na minha cabeça quando eu era jovem. Assim, eu quero me fazer entender, não é que eu era louca nem nada disso, mas Tiram de é que eu contexto, né? Pega só esse não, recorte, tinha muito barulho na minha cabeça. foi só uma piada. É tipo que eu acho que os jovens, eles ouvem, é muito barulho na cabeça deles, entendeu? Eu acho que é normal, assim, não estou dizendo que. Mas se eu pudesse, sabendo o que eu sei, voltar lá e ter mais silêncio interior, Uhum. porque eu nunca gostei de barulho externo. Eu tenho um problema seríssimo com barulho. Barulho Se de eu não qualquer gosto. tipo, sei lá, até balada barulhenta. Gente falando muito alto, gente berrando na rua, barulho de caminhão, essas coisas me incomodam muito, assim. E aí eu sempre ouvi das pessoas falando assim, isso aí tem muito a ver com artista. Artista com barulho. E eu não gosto mesmo, assim, eu gosto muito de silêncio. Ou então coisas muito tranquilas, sabe, hoje, assim, mais ponderadas, equilibradas. Mas eu acho que a minha cabeça tinha muito barulho. Eu acho que se eu pudesse, eu falaria assim, respira, se acalma, não precisa responder agora. Uhum. Ou então, pode responder não. É verdade. Você pode responder não, entendeu? Não, não fica achando que você tem que responder, ser heroína e responder sim para todo mundo, entendeu? Tipo assim, salvar todo mundo, sabe? Eu acho que eu tive muito esse impulso de ser a salvadora das coisas. Assim, os trabalhos inconclusivos que as pessoas chegavam, ai, meu trabalho está muito ruim, coitado, né, coitado do nosso grupo, eu sei que você não está sendo pago, mas será que você podia ler o nosso trabalho? Daí não só lia, como falava assim, não, então vamos marcar lá na casa de vocês sábado, Uhum. para eu te ajudar a melhorar o teu trabalho, entendeu? Uhum. Eu fiz muito isso, eu fui muito criticada na escola,
porque muitas pessoas me comparavam com os outros orientadores, para o coordenador, e o coordenador ficava bravo, porque eu dava muito mais tempo de orientação do que era a minha obrigação para os grupos. E eu achava que isso era bom, né? Bom, mas tinha um lado. Os grupos meus grupos saíram super bem, mesmo. Só tinha grupos notas muito altas. Meu primeiro trabalho de orientação foi 9,5. E eu fiquei muito brava ainda, que eles tiraram 9,5. Liguei com os avaliadores. Então, eu acho que eu daria esse conselho para eu respirar mais e abrir mais silêncio interno. Assim. Mas é bom. Eu acho legal quando a gente olha para trás e vê que assim, eu daria um conselho para minha outra versão, porque quer dizer que a gente amadureceu, né? E é o lado bom. A sociedade puxa tanto o lado ruim de envelhecer, porém amadurecer traz essa sabedoria quando a gente consegue amadurecer bem, que balanceia, eu acho, qualquer perda. Né? Ela tá falando aqui, a Dani, e meu PGE que ela jogou no lixo uma semana antes de entregar. Eu abri uma conversa aqui rapidinho, gente. Dani, eu tava hoje pintando meu olho, eu lembrei do Gabriel. O Gabriel, Márcia, era do grupo dela. E eu era muito exigente. Tipo, eu queria que eles tirassem 10. Eles tiraram 10. Mas eu queria muito que eles tirassem 10 e nananã, e nananã. E eu brigava muito, falava, não tá bom, reescreve, tá ruim, tá mal escrito, blá, blá, blá. Eu, principalmente com texto, né? Falava assim, vocês não estão comunicando, o projeto de vocês é muito melhor do que isso, blá, blá, blá. E aí um dia eu cheguei com um lápis, assim, em cima do olho, e ele tava borrado. E aí o Gabriel, e eu lembrei disso hoje, olha que loucura. E o Gabriel virou pra mim, seu lápis tá borrado aqui em cima, professora, nota 10. Aí a Dani virou e falou assim, nossa, como você é? Que coisa nada a ver, como é que você fala isso com ela? Tipo assim, mas eu não tenho nenhum problema com o Gabriel, pelo amor de Deus, eu adoro o Gabriel, inteligentíssimo, outro aluno brilhante também, do mesmo grupo da Dani. Mas eu lembrei dele, eu vi que tinha um borradinho, eu peguei um cotonete e falei assim, não vou deixar isso pro Gabriel, nem daí. Não dá esse gostinho, não. Manda um beijo pro Gabriel. Mas tá na penúltima pergunta já. Pergunta de talk show. Daniele por Daniele. Quem é essa garota? Who's that girl? Tinha essa pergunta, gente? Tinha essa pergunta. Um monte de gente foge dessa pergunta, sabia? Gente, Daniele por Daniele. Agora você não viu, ela ficou. Eu não vi mesmo, não lembro. E aí, da aprovação, né, do briefing. Olha... Você pode fazer igual a Madonna fez com a Marília Gabriela. Madonna ao quadrado? Isso. Eu acho que assim, eu olho para mim hoje, você estava falando, pegando o gancho da questão do amadurecimento e tal. Eu me acho, assim, muito melhor hoje. Assim, eu olho para trás, eu tenho muita admiração e orgulho por quem eu fui com tão pouca idade, por todas as coisas, as minhas conquistas e tal. Mas hoje eu olho para mim, assim, hoje realmente eu falo assim, gente, como me fez bem o tempo, os filhos, o casamento, o estudo, as dificuldades, né? A compreensão do humano, entendeu? Assim, a Daniele por Daniele hoje é uma pessoa que está ainda sendo construída para sempre, entendeu? Eu só vou parar, eu só vou saber quem eu sou, acho que no respiro final, assim. E... Deve ter alguma combinação, né? Agora eu vou te contar tudo num sopro. Acho que é isso. E realmente, assim, eu acho todas as suas mudanças e transformações inspiradoras, que eu falei para você que poucas pessoas, eu decidi no final do ano passado, 3 pessoas que eu admirava, mas que eu nunca tinha verbalizado isso, eu pensei, eu quero comunicar, que eu quero que elas saibam que quanto elas são incríveis, pelo menos para mim, que muda a minha vida. E daí eu queria escrever para você, eu escrevi lá pelo inbox de alguma coisa. Fiquei super emocionada, super emocionada. Super emocionada. Porque, assim, realmente eu penso nessas pessoas. Eu penso em você, eu penso na Dani, que está aqui, eu penso no Gabriel,
né, que não está aqui no Ramon. Todas essas pessoas, elas vivem dentro do meu pensamento de uma maneira hoje silenciosa, no bom sentido, né, tranquila e em paz, assim, de tipo, que bom esse encontro ter existido, entendeu, nessa terra. Eu tenho uma super vontade de fazer uma mega festa e convidar todo mundo, Já gente. pensou? Assim, eu Pós-pandemia? sei conseguir todo mundo, porque né, tem gente que tem filho, tem gente não, mas eu queria muito, assim, muito fazer, sei lá, eu queria muito que tivesse acabado, que esse meu aniversário eu queria fazer nesse aniversário, uma coisa assim, gigante. Ai, Eu quero muito comemorar quando tem que fazer acabar, assim. ainda. É, Muito, eu quero. eu tenho uma foto no aniversário seu, daí eu quero ter uma foto nesse próximo. Ah, viva. Foi lá no José Maria Lisboa esse Eu tava aniversário que tentando você lembrar, foi. eu lembro que era no miolo dos Jardins ali, mas eu não lembrava onde. Era um bar incrível, Bar 7 chamava. Ah, não existe mais? Não existe mais. Ah, mas era muito Mas é, legal, foi muito gostoso. E, foi e mesmo. a última pergunta. Uma personalidade ou um personagem que te inspira? Nossa, esse também passou batido, não anotei esse. Você achou que o bate-bola era levinho? Tem umas questões profundas. Ou o quê que me É, inspira? uma personalidade, né? Uma pessoa, ou pode ser pessoa do seu convívio, pessoa famosa, ou um personagem que te inspira. Gente, muitas pessoas me inspiram. Muitas pessoas próximas me inspiram muito em várias coisas, uma em cada coisa, uma em muitas É coisas, difícil escolher muitas. um, né? Muito louco, porque eu vou fazer uma coisa, eu lembro de uma situação inteira com a pessoa, sempre, para sempre. Assim, até gente que já foi embora. Eu não deixo, elas continuam vivas, porque Uhum. assim, na minha memória elas ainda existem, e eu acho que é essas memórias de todo mundo vai espalhando que vai mantendo essa pessoa viva, né? Uhum. Essa existência dessa pessoa viva, esse fogo, É, essa é luz, igual essa assim. história do meu amigo. Tipo, eu sei que aquilo existiu. Tava só eu e ele, mas eu sei que aconteceu. Dele e a sua lembrança dele, né? E essa diferença que ele fez na sua vida, que ele ainda faz, Uhum. que esse encontro ele provoca um afeto. E o que é esse afeto? É afetar o outro de tal maneira que assim é incontornável para você não carregar essa pessoa, Nossa, eu né? Que nunca nem pensei quando no afeto dessa forma. Ficou incrível. a gente se afeta o tempo todo, né? O afeto é isso, é É. você ir de encontro e afetar o outro mesmo, literalmente, assim, afeto é isso. E aí, por isso que eu te falei, nossa, aquele dia que você me mandou, eu fiquei super emocionada, me afetou profundamente, no melhor sentido, enfim. E tenho muita vontade de encontrar e de tomar um drink, A gente etc. tem que E fazer isso em algum momento mais pra frente, que estiver mais estão tranquilo. adiantando essas vacinas, já já É. a gente vai. Mas a gente já Então, conseguiu um online, ó. Faz tanto tempo que a gente não batia papo. tá sendo uma delícia, estou Uhum. muito feliz. Eu- Fez meu dia. Hoje está rolando um eclipse aí que está deixando muita gente de mau humor, Ah, né? Eu, é? inclusive. Mas eu já melhorei, Ah, graças a que Deus, com bom. os ar. Minha manhã também não estava muito boa, mas agora a vibe subiu. Eclipse foi de manhã. Enfim. E aí, mas eu vou te falar uma personalidade que me inspira muito, que eu admiro muito, que eu choro muito. Eu vou falar duas, tá? Uma de São Paulo, mas é uma personalidade conhecida, tipo assim, porque eu não quero falar de ninguém de próximo, porque eu vou ficar aqui fazendo uma lista gigante. Uhum. E aí, uma personalidade que me afeta muitíssimo em São Paulo é o Padre Júlio Uhum. Lancelotti. Me afeta, mas há muitos anos, tá? Uhum. Não é modinha, não, Uhum. assim, porque eu também sou cristã, sou católica, mas eu nem entro nessas coisas, nessas paradas que são muito pessoais mesmo, assim, enfim, e não tô aqui para fazer, né, Alguém que divulgação. pratica algo, o que prega, né? É coerência que a gente falou. Sêneca, né? Ele é quem ele finge que é, Uhum. né? Porque nós todos usamos, tem a coisa da teoria das máscaras, que E nós paga usamos os as máscaras. riscos de ser aquela pessoa, né? Paga o Exatamente. preço de ser aquela pessoa. Cristão, né? Assim, literalmente um cristão. E a outra pessoa que eu admiro muitíssimo também, que é o Papa Francisco. Admiro ele profundamente, assim. Até no humor. Uhum. É verdade, né? Não, e que transição foi do Papa anterior para ele? Exato. Até assim, no humor, né? Na história de vida dele.
Uhum. A vida dele é super bonita. O fato dele ser um latino-americano também, né? E, Ele é argentino. e o, Tudo isso me deixou muito emocionada, assim, quando eu fiquei sabendo que ele tinha sido escolhido. Eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. Então, assim, eles me inspiram muito mesmo, porque eu vejo que, assim, no final das contas, assim, é isso não, e que a gente tem que... o meu ex, ele é policial federal, né? Então ele cobriu, entre aspas, a vinda do Papa para cá. E assim, não é fingimento isso. Ele quebra protocolo mesmo, ele vai lá no meio da multidão, ele desce, ele abraça, tipo, ele dá trabalho para quem tá protegendo ele mesmo. Pouco, né? Porque eu, por exemplo, eu te presenciei a vinda do João Paulo II para o Brasil. Me encontrei nessas loucuras dele com ele. E depois eu fui para a Itália e eu fui para o Vaticano e eu consegui ir naquelas audiências particulares com ele. O cara do Vaticano me deu um ingresso, um convite, na verdade, não era ingresso. Um Não é VIP. E aí eu fui lá abençoar meus terços, as coisas que eu levei para um monte de gente, enfim, que era também uma pessoa que eu admirava profundamente, assim. Uhum. Então, assim, eu tenho uma... Porque eu acho que, assim, essas pessoas, assim, não assim, representa tudo que eu acho que é muito importante se você converge com o que está escrito, Sim. E entendeu? assim, na posição onde eles estão, aquilo se multiplica e amplifica aquela voz e aquele sentimento, né? Exatamente, é uma potência, né? Então são essas personalidades, assim, essas pessoas, assim, Uhum. incríveis que mudam o mundo na ação, que eu Verdade. acho que é isso. Dança é nação, né? Não adianta só postar na rede e não fazer nada. Uhum. Muito bem dito. Dani, super obrigado. Amei nosso papo. Sabia que ia ser incrível bater um papo com você. Eu acho Continuo. que tem uma pergunta que eu tinha feito uma anotação, eu acho que você pulou, não sei, para eu É? responder. Tem algumas No perguntas lá para trás que eu achei que a gente já foi falando e talvez eu tenha pulado. O que que é? Fala. hora do bate-bola, uma frase, alguma coisa assim? Não tem? Complete uma frase. Nanã. Será que eu tô... Bom, É que eu abri o arquivo que está no meu. não É tem problema. verdade. Aqui tem mais. Olha a viagem. Tem mais uma página. Ai, Mas é só mais uma pergunta. Uma palavra ou frase que te motiva. ó, minha memória, hein? Continua. Tá Super parei bem, na né? página de cima e achei que tinha acabado. Não, que a minha memória. Gente, Thiago tá aqui, entrou agora também, foi meu aluno. Enfim, eu vou falar a frase, eu vou ler, porque é uma frase do Rumi, que é um poeta persa que eu conheci mais profundamente com meu marido, quando eu conheci meu marido, e do século XIII, ele é incrível. Meu filho nasceu no dia do aniversário dele, inclusive. Então, assim, é uma coisa pra gente muito... Não, meu filho nasceu no dia do aniversário do João Paulo e a minha filha nasceu no dia do aniversário do Rumi. Olha que louco. Sem querer, assim, né? Aquelas, não foi que eu planejei, Uhum. fui lá e... Era para Não, foi ser. sem querer. Exatamente. O Rumi, e tem uma frase do Rumi que ele escreve, que eu acho que é muito incrível, que justifica muita coisa, assim, é muito doido, né? E eu me senti aliviada quando eu li essa frase, que fala: o que você procura está procurando você. Nossa, muito legal. Muito forte, Uhum. assim, tem que ficar um tempo para Não, entender. assim, é uma frase para eu dormir pensando nela porque faz muito sentido. Uma frase muito bonita. Aí eu escrevi esses dias para um grande amigo também, mas que também foi meu aluno. Eu acho que ele não está aqui na live, mas ele é Mas a um live, aluno. assim, você vê meia dúzia de pessoas online, depois você vai ver quantos views vai dar aqui. Mas eu Depois que não salva, é onde sobe mais. também, né? As pessoas rodam, depois as pessoas assistem, tá tudo certo, não tem problema. Eu já vi tanta gente querida, né? Tá ótimo, vai dar tudo certo e eu vou ficar feliz. Só depois me escrevam, assim, né? Depois caso eu posso deixar meu e-mail aqui para as pessoas me escreverem. Claro, Os meus se você quiser passar qualquer coisa para deixar na legenda do vídeo, eu vou passar na legenda, depois vocês olhem aqui embaixo o meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo, por favor, que eu quero convidar vocês todos para a festa. ótimo. Teve uma frase que eu falei para ele esses dias, que foi aniversário dele,
E eu escrevi essa, o que você procura está procurando você, porque ele está no meio de uma mudança muito significativa de carreira, assim, muito significativa, e que eu prometi para mim e para ele que eu vou acompanhar até o final. E vai ser linda, assim, vai ser muito emocionante. Deus me permita estar. E eu escrevi: continue sendo um ser desejante, que seu coração te leve ao encontro desses desejos. Lindo. Então, assim, para completar essa frase do Rumi, porque, assim, o que faz a gente viver é a gente ser um ser desejante, entendeu? Desejo melhorias, desejo, né? Apesar da desesperança, a gente tem que E aquilo continuar tudo vivendo. está esperando e te desejando de volta, né? Exatamente. É. Nossa, como ainda bem que você lembrou, como eu ia perder isso. Ai, que lindo. Esse eu escrevi, né? Então eu lembrei. Uhum. Deixa eu mesmo colei. Ah, Esse mas pra não... super válido. Obrigada, gente. Todo mundo que veio aqui, eu tô com muita saudade de todo mundo, vontade de abraçar, de fazer uma festa, de encontrar, de... Puxa vida. Ai, Muito ruim ver vocês só por aqui, mas muito bom também. Já me deu uma energizada assim na vida, que meus show. amigos, ter esse convite emocionante mesmo para mim. Muito obrigada. Eu sei que pode parecer super autocentrado, mas eu preciso um pouquinho, todo mundo Ah, precisa. claro. Super merece. Não, e é um, assim, para mim também, super autocentrado. Foi um prazer para mim te receber aqui para fazer uma live, poder bater papo com você, poder te rever. Você continua com o mesmo rosto. Eu falei de maturidade, mas na verdade, olhando para a Dani, a mesma Dani que eu conhecia lá na faculdade. E é uma delícia ouvir de você, como eu falei lá naquela vez que eu te escrevi, que você era uma professora na faculdade e segue sendo uma professora na vida que inspira. Gracinha, você. Obrigada. Obrigada por tudo, pelo convite, por tudo mesmo. Obrigado. Muito feliz. Vocês estão no meu coração, na minha cabeça e me acompanham aí nessa caminhada. Muito feliz. Beijo grande. Tomara que para a gente se vacinar logo. Vacina para todo aí. mundo já. É isso aí. E nos Vacina. rios. Eu não vou terminar a live com o meu clichê de todo dia. É só olhar lá no meu stories e nas minhas páginas que vocês vão ver. Vamos lá navegar lá para descobrir. E me manda então os dados que você quer que eu coloque na legenda. Vou colocar meu e-mail para as pessoas entrarem em contato comigo. Mesmo os meus amigos, meus ex-alunos, vai ser um prazer mesmo, grande. Legal. Pode deixar então que vai estar lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Dani. Um beijo e super obrigado. Obrigada a vocês mesmo, emocionada. Tchau. Tchau. Até mais.